Chamando. Presente, cheguei, iniciando gravação. Márcio está gravando, agora oficialmente entramos. Oficialmente no ar, tudo bem? Tudo em paz aí, cara? Tudo bem também, um pouquinho de sol nessa segunda-feira, né, para passar mais um frio na sexta. Mas vamos lá então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 98. Já? Próximo aos 100. E o tema de hoje é o simbolismo cristão. E aí, bom, como sempre, eu vou dar aqui um preâmbulo a respeito do que me inspirou a falar sobre isso. E aí depois eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Na verdade, cara, é o seguinte, estava lendo o prefácio de um dos livros do Bernardo Castro, porque é More Than an Allegory, e é mais do que uma alegoria, né? Em português, eu não sei se o título em português é esse mesmo, mas deve ser, né? De qualquer maneira, teve lá uma menção a uma simbologia, um aspecto da simbologia cristã que, assim, caiu para mim assim como um meteoro, cara, sabe? Explodiu. Então, a partir daí eu comecei a pensar, a gente já vem explorando em alguns episódios a questão da simbologia, da importância do pensamento não restrito ao aspecto intelectual simplesmente, ou ao aspecto da linguagem, né? Já falamos disso em alguns episódios e a gente vem explorando isso. Então, a questão de toda a literalidade com a qual nós habituamos a conviver, né, na nossa sociedade atual, muito advindo realmente da influência do paradigma materialista, né, de tudo ter que ser literal, né? Então, a gente já vem explorando há algum tempo essa questão do quão importante né, naquele episódio, a linguagem esquecida, e depois, mais recentemente, aí, em outros episódios, de quão importante, como a gente perdeu, né, esse enraizamento nessa forma de conceber a realidade mais instintiva, mais primal, né, e necessariamente mais simbólica, pelo aspecto de que nós estamos fazendo parte dessa dissociação, na verdade nós somos essa dissociação que está no substrato da realidade, né, que ela é de nível mental, nível consciencial. Então, acho que a partir daí, né, fazendo essas, né, amadurecendo essas ideias, eu comecei a pensar em outros aspectos também que podem estar ali embutidos na visão cristã simbólica, e de que poderíamos explorar isso a partir desse ponto pelo viés do paradigma do idealismo metafísico, né? Porque o Bernardo Castro menciona não apenas essa simbologia aí que tem a ver com o Cristo pregado na cruz, mas como também o mito original, né, da queda de Adão e Eva, né? Ali o mito central que envolve, porque a gente acho que é importante também enfatizar aqui para que as pessoas saibam de antemão, né? Não só o símbolo em si, né, como uma imagem, mas também o mito com uma narrativa de imagens em movimento, dando um sequenciamento a uma narrativa que também aponta para uma transcendência e não encerra em si própria ali um significado que é literal, né? Então, a expulsão do Jardim do Éden, a gente também poderia interpretar a partir daí, por esse ponto de vista do idealismo metafísico, obviamente dando valor aí, ou dando substanciação a esse aspecto mais simbólico, apontando por uma outra direção, que não aquela literal com a qual nós já estamos muito habituados a lidar com ela, né? Então, a partir daí eu comecei a pensar, então eu achei importante o passeio descritivo para você, de separar pelo menos aí 4 aspectos simbólicos presentes na Bíblia, porque, enfim, acho que não dá para a gente pegar todos, tem tanta simbologia envolvida que a gente não dá para explorar tudo, né? Dando aí mais ou menos uns 15 minutos para cada aspecto, para que a gente conseguisse dar conta em 1 hora de estar explorando isso. Lógico que também, estou falando muito já, né? Mas só deixar bem claro esse outro aspecto, que desconsideramos também todas as distorções que, obviamente, ocorreram em relação a esses textos bíblicos, né, ao longo do tempo, as distorções deliberadas, as distorções por incompetência dos escribas, coisas desse tipo que também acabam contando nos textos finais, né, que nós temos acesso hoje em dia, pelo menos, né? Então vamos ter que desconsiderar isso, obviamente, e partir do ponto de vista de coisas mais genéricas, ou pelo menos aquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm mais ou menos em comum, apesar dessas distorções, que poderiam nos apontar para uma direção interessante em relação à interpretação que nós também já estamos desenvolvendo há muitos episódios sobre a influência do idealismo metafísico, né? Pelo menos nos nossos bate-papos.
Então é isso, cara. Não sei se você já gostaria de falar alguma coisa a respeito. Não, acho que tá muito bom isso daí. Acho que é por aí e deixar bem claro, né? As premissas pelas quais a gente vai partir. Primeiro, as distorções existem, sempre existiram. A gente vai tentar driblá-las e em algumas delas nós não vamos conseguir, mesmo porque a gente está aprisionado, faz parte do cativeiro que a gente não consegue enxergar. É parte um pouco da sombra, né, coletiva. Sim. 2, a gente vai escolher, como a gente está editando, a gente vai escolher alguns, você tomando a ideia de escolher alguns, claro que fica fora outras coisas e claro que mesmo a nossa interpretação hoje, ela vai ser passível sempre de crescimento a partir da nossa evolução e também vai ser um recorte parcial, como toda verdade parcial. Né? E terceiro, cara, é fundamental esse tipo de coisa. A gente sempre vai estar passível de ressignificação das coisas. Isso é que é muito importante. Né? Se a gente parar e ficar estanque, a gente cai naquela armadilha de que existem coisas estanques no universo que não estão evoluindo. Tudo está evoluindo, inclusive a própria conceituação e o próprio simbolismo, como você colocou agora há pouco, em movimento. Né? Então vamos nessa, vamos partir nessa, aí eu vou na sua, dá o toque aí que eu vou atrás. Beleza, então. Então vamos lá. Eu vou deixar o simbolismo que me inspirou a fazer esse episódio por último, tá? Porque eu achei, para mim, pelo menos, em particular, foi o mais avassalador em termos de compreensão da realidade, ou daquilo que eu entendo por realidade, tá? Então, deixar claro isso também. Então, vou deixar ele por último, vou começar com, enfim, aquilo que está no começo da Bíblia, que é justamente a expulsão do Jardim do Éden, né? Então, em alguns episódios, ou na verdade em algumas entrevistas do Bernardo Kessler, ele menciona esse aspecto simbólico, né? A maneira dele interpretar essa simbologia, que é a ideia de que Adão e Eva, na verdade, a queda, né? Simbolizada ali para a expulsão do paraíso, na verdade foi uma queda na autorreflexão, né? Por que ele menciona isso? Porque ele fala sobre essa simbologia presente, por exemplo, no fato de que eles estavam ali nus, né? E, de repente, ao comer do fruto da árvore da sabedoria, né? Eles passaram a ter consciência de que estavam nus. Então, muito provavelmente, eles já estavam nus, né? Mas a partir do momento que eles comem desse fruto, né? E passam a ter a consciência, a autorreflexão passa a surgir, eles caem na consciência de que, opa, estamos nus, né? Então, ele menciona muito que esse aspecto instintivo da natureza, presente em todos os animais, e o ser humano como um animal também, carregava isso consigo, em algum momento, lógico que simbolicamente, também não acredito que tenha sido no estalar de dedos, né? Essa questão da autoconsciência, da autorreflexão, isso de alguma maneira surgiu. E aí eles caem esse cair, né? É o cair da questão, de onde adviria também parte daquilo que entendemos por sofrimento, porque, lógico que todos os animais sofrem, né, e eles são aquela experiência em si, mas a partir do momento que você é uma criatura autorreflexiva e que você passa pela metacognição, você tem conhecimento daquilo, né, e você consegue reportar aos outros, né, que é uma capacidade que os animais não possuem, por exemplo. Então, essa seria uma das características desse poder de autorreflexão. E aí, essa simbologia, um desses aspectos, eu quero pegar outros, desse mito em particular, fala justamente sobre isso, de que ali eles caíram na autoconsciência, falaram, meu Deus do céu, então é isso que nós somos, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E a partir daí ele dá continuidade. Não sei se você já quer comentar em relação a isso ou quer que eu continue? Não, essa acho que encaixa, porque a gente vai ficar um pouquinho nesse daí, né? 15 minutos para cada um. Então, esse daí é legal. Eu acho que você tem razão. Primeiro, o que é quase que a gente pode assumir como fato? Não havia um lugar específico no planeta em que ficavam só 2 seres humanos e daí criaram todos. Deve ter sido vários. Como o pessoal da biologia sempre diz, a biologia não é não é necessário só uma pessoa, um casal para dar início a uma espécie. São vários para que tudo possa acontecer. Então, a Eva representava todas as mulheres, Adão representava todos os homens. E concordo com você. Também a gente pode dizer que não foi do dia para a noite uma coisa assim, uma pitada de Deus, nem uma sacanagem da cobra, da serpente. Não, foi um processo evolutivo. Eu acho que o simbolismo tem todo a ver, o simbolismo que representa a criatura autoconsciente se tocando de que ela é diferente das demais e a ideia da expulsão, a ideia da crítica ao paraíso, entrando em conflito, qual é o sentido disso? Qual é o sentido da vida? Por que eu sinto dor?
por que que eu sofro, por que que eu morro, que é diferentemente das outras criaturas vivas, né? Eu acho que tem muito por aí. Depois a gente pode botar um asterisco, não será hoje, será outro dia, como é que a gente poderia interpretar todos esses símbolos também? A gente está fazendo um recorte no cristianismo, a gente poderia pegar outro. Visto de um viés de uma outra cultura que veio aqui, interferiu aqui, e isso foi reportado por pessoas que viram isso e foram reproduzindo depois. Sim. Porque a expulsão do paraíso está na Bíblia, mas também é mencionada no Corão, é mencionada em outras tradições de outras maneiras. Mas, basicamente, o corpo é esse mesmo. Um dia, nós tocamos, puxa, somos diferentes, alguma coisa acontece, e estamos nus, desprotegidos. Não somos imortais, somos falíveis, sofremos dor e um dia vamos embora. Por que isso? Exatamente. Legal. Então, assim, pegando carona aí, continuando a partir desse momento, um outro aspecto que ele menciona ainda a respeito desse mesmo mito é o fato de que a simbologia da serpente, né? Então, a serpente seria, né, na verdade, o diabo, né? E que o diabo havia sido enviado por Deus, primeiramente, antes de qualquer outra pessoa, né? Para executar a obra aqui que deveria ser feita, né? E aí, de repente, o diabo foi o primeiro que caiu, né? E ele ali, no papel da serpente, é muito interessante esse aspecto de falar, de mostrar para Adão e Eva, olha, vocês estão achando que vocês são a cereja no bolo, mas olha aqui, um espelho. Vocês são pelados, né? Ou seja, o aspecto do diabo de mostrar a pior parte que existe em nós, né? Ou seja, o nosso lado sombra, né? Mas, lógico, também não estou sendo literal em relação ao diabo, obviamente que não, né? Também estou nadando na questão metafórica, nadando na simbologia da coisa, né? Então, assim, esse aspecto do diabo de ser, ao mesmo tempo que em primeiro momento parece ser o nosso inimigo, né? Na verdade, ele está sendo muito legal com a gente em dizer, olha, você é assim de fato, e não do jeito que você está pensando que você é, né? Então, a árvore da sabedoria também simbolizaria essa questão do conhecimento, ou daquilo que o Jung chama de individuação, de você começar a ter acesso a outros aspectos, além do seu próprio ego, né? O acesso ao seu lado sombra, por exemplo, que apenas o diabo, né, com a sua perspicácia, conseguiria falar, você está se achando muito? Peraí, olha um espelhinho aqui, para você ver aquilo que você é de fato, né? Você é uma criatura mortal, você possui defeitos, você precisa evoluir, você precisa aprender, uma série de coisas, né? Por isso que é a árvore do conhecimento. Então, esse é um outro aspecto que ele menciona também, né? Eu também estou adicionando, tá? Não estou sendo literal, porque já que a ideia aqui, né, é não ser literal, não estou sendo literal em relação à interpretação apenas do Bernardo Kessler, estou adicionando também outras coisas que eu acho que podem ser interpretadas a partir desse viés, mas eu também achei um aspecto muito interessante ele mencionar o diabo em relação à serpente e em relação a esse espelhamento das nossas sombras, para que a gente pudesse, a partir daí, opa, então já que eu sou assim, eu preciso desenvolver, preciso conhecer mais, eu preciso aprender mais, etc. Legal. Acho que é legal isso daí. Eu também vou tomar essa liberdade de coisas que a gente vem estudando de uma certa maneira e a gente apreende algumas coisas de alguns autores que a gente gosta e reinterpreta outras coisas de acordo com o que a gente viu, né? Você já fez essa observação? Se não fez, acho que é legal de colocar aqui. A gente está fazendo uma avaliação, não é uma crítica com relação à religião em si, independe da gente, a gente não está querendo destruir o que foi criado, não é essa a ideia. A gente está querendo fazer uma releitura possível para que todos possam vir e crescer, certo? É isso, vai deixar bem claro. Você falou no diabo, olha que legal, eu li em outro lugar faz tempo, qual é a figura mais emblemática, que nome se deu à primeira criatura, o primeiro anjo caído? Lúcifer. Luz, se fez a luz, ele iluminou aquilo que estava escuro para as criaturas aqui. Em outras palavras, complementa um pouco o que você colocou agora. Você colocou espelho, ele colocou luz, ó. O que você não está enxergando é isso aqui que está acontecendo. E era, segundo um monte de textos apócrifos, o favorito de Deus, que caiu aqui. E aí tem N fatores que depois colocou que ele traiu e fez uma... Depois a gente pode entrar nessa série outro dia. Mas a ideia é, cada um também vai puxar o fio de acordo com o que vai querer fazer da narrativa dali para frente, né? Que é bem legal, Por isso que ele é aberto e é simbólico. Exatamente, muito legal. Então, essa ideia da metacognição, né, que surgiu a partir daí, e a ideia de que deveria vir um agente de Deus primeiro para preparar o terreno, né, para que depois as outras criaturas pudessem, a partir daí, dar prosseguimento a essa obra, tudo aí, né, em aspas, aqui, né, vamos deixar claro, né, que a gente não está sendo literal, e a questão dessa expulsão do paraíso representar, na verdade, olha, a partir daqui, então, vocês vão ter que trabalhar, filho. Agora vocês vão ter que sair dessa ideia do instinto, onde
vocês não eram responsáveis por si próprios, né? Porque o instinto ele caracteriza isso, uma criatura que não, ela está sendo levada com a maré e ela não tem essa percepção de, a gente pode, não vai dar para falar sobre isso hoje, que é a questão do livre-arbítrio, mas essa expulsão, entre aspas, também, no sentido de que, olha, a partir agora é com vocês, né? Agora vocês se viram, né? Vocês são autoconscientes, autorreflexivos, agora vocês não estão mais sob a minha supervisão. Agora vocês têm que caminhar por si sós. Né? Então, é um outro tipo de interpretação também que a gente poderia fazer em relação a esse mito. Vocês agora têm uma cota de responsabilidade que é exclusiva de vocês. Saiu do escopo normal do instinto, saiu um pouco do equilíbrio. O equilíbrio que estava aqui formado estava perfeito, ele ia bem. Agora vocês são agentes, vocês são co-criadores dos seus destinos. Exatamente. Saiam fora, o portão é ali, boa viagem. Exatamente. Então, cara, acaba sendo muito interessante porque nos transparece essa ideia de maturidade que tem que ser conquistada, né? E de que a autorreflexão seria, e isso vai ser o tema, já preparei, já não vai ter jeito, no episódio 100, que vai se chamar a metacognição. De que, de uma certa maneira, estou usando a palavra Deus porque é um termo usado na Bíblia, né? Mas assim, interpretando aqui como uma consciência universal, de que a ideia de que foi percebido de alguma forma que seria útil, né, a autorreflexão, a metacognição, e seria viável e que seria interessante continuar nessa jornada. Então, os seres humanos como criaturas inteligentes, estamos falando aqui da Terra, mas sabe-se lá em outros planetas, em outros locais do universo disponíveis, se processos semelhantes não ocorreram também, de que eles deveriam empreender essa jornada em direção à metacognição, que seria um processo, né, um longo processo, para que mais metacognição e mais autorreflexão fosse gerada a partir daí. E expandindo, metacognição, autocognição, voltar à fonte. Sair pelos seus próprios pés. Sim. Pelos seus próprios pés. Eu estou aqui desde o começo. Venham até mim. Mas virem-se. E parte do processo é sofrer, caminhar, morrer, ir adiante, sucumbir, etc. Todos os processos que acontecem. Bem legal. Legal. Bom, em relação a isso aqui, deixa eu ver. Eu coloquei aqui só no final um pequeno parênteses aqui em relação a esse recrutamento do diabo, né, em relação aos seres humanos, de que, na verdade, é uma ideia de realmente dar continuidade a essa obra, né, de você estar, a partir daí, um processo de desenvolvimento que você me mencionou, mais independente e que, assim, embora seja custoso, de alguma maneira é importante, ou parece ser importante, ou vantajoso para que a natureza busque isso. E faria parte, teoricamente, daquela hierarquia, anjos, arcanjos, querubins, potestades, tronos, que teoricamente fariam parte desse séquito divino responsável pelo que aconteceu aqui e, por que não, para que acontecesse em todos os outros orbes, que em algum momento uma criatura inteligente fosse capaz de ser autorreflexiva, que pudesse caminhar e crescer e voltar à fonte original, a consciência cósmica, a Deus, o profundo. Exatamente, legal. Bom, então com isso aqui deu 18 minutos, passamos um pouquinho, mas acho que está beleza. É o que eu tinha para falar a respeito desse primeiro aspecto mitológico cristão. E aí eu queria passar para o segundo. Eu estou seguindo uma ordem cronológica, mas não foi, confesso a você, está cronológico, mas não foi de propósito. Mas vamos lá. As diferenças entre o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. Bom, eu acho que a gente também já mencionou isso em alguns outros episódios, en passant, né? Mas talvez seja importante para a gente avaliar isso agora de uma forma mais profunda. Então, o primeiro aspecto há uma diferença muito grande entre o Deus descrito no Velho Testamento e o Deus descrito no Novo Testamento, né? Uma diferença qualitativa muito grande, né? Então, se a gente pegar aí o Velho Testamento, você tem um Deus muito mais tirano, muito mais rancoroso, né? Muito mais em conjunto com os aspectos instintivos da natureza, um Deus intempestuoso, um Deus, enfim, muito bateu, levou, né? Parece que mais ligado às forças da natureza, né? Como um vulcão que explode e não está medindo absolutamente nada, porque ele não tem moral, não tem nada, simplesmente uma força da natureza que surge e acaba com tudo. Também um Deus mais ou menos alinhado com esse aspecto, né? E aí depois, fazendo um comparativo com o Deus do Novo Testamento, você percebe ali uma diferença muito grande. Um Deus mais compassivo, mais amoroso, mais consciente, mais preocupado com a sua criação,
onde o amor ele é muito mais enfatizado. Então, o que é a ideia, aí simbolicamente, mais uma vez, interpretando esses dois momentos, dessa ideia de desenvolvimento, né? De que é um aspecto, inclusive, que o próprio capítulo profundo do livro Os Semeadores de Vida apresenta, né, como um Deus ou uma força criadora que estaria em desenvolvimento. Então, em algum momento, esse Deus parece que sai do campo instintivo, puramente ou meramente instintivo, inconsequente, entre aspas, obviamente, para um Deus mais responsável, mais preocupado, onde aparece, ou existe essa noção de que, opa, peraí, agora eu estou entendendo o que eu estou fazendo, agora eu estou sabendo que existe ação e reação e que existe consequência para os meus atos. Então, agora eu percebo o que eu estou fazendo, então eu vou mudar o meu comportamento, eu vou ser mais zeloso, vou tomar conta, entendeu? Então, assim, me parece que nessa linha do tempo metafórica, há um desenvolvimento, há uma evolução de um aspecto divino para um outro aspecto divino. Então, obviamente, né, frisando aqui, isso pode ser interpretado de várias maneiras. Né? Estamos aqui dentro de um tipo de viés, que é o viés do idealismo metafísico, e eu acho interessante a gente interpretar ou pelo menos tentar interpretar ou extrair o significado a partir desse viés. Né? Eu acho legal, acho legítimo. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo, bom, para começar, o Deus do Velho Testamento ele tinha um nome, é o Yavé. Ele era um tremendo de um sacana. Ele protegia um grupo de pessoas e massacrou os demais. Ele massacrava os demais. Ele execrava os demais. Então, estava muito claro aí a ideia de conduzir um grupo de pessoas e a fidelidade era na base da punição. Pouco se fala em amor, muito se fala em pecado, punição, respeito e obediência. Quando entra Jesus na jogada, e teoricamente esse Yahvé não teria sido ele que teria mandado Jesus, porque Jesus supostamente é o Filho de Deus, fez-se o Filho de Deus. É da água para o vinagre, é muita diferença. Jesus nunca menciona a palavra Yahvé, sempre fala meu pai, a dama, e não entra nessa fase. Como você falou, é amoroso puro, é compassivo puro, e acho que eu falei da outra vez, que eu achei muito legal quando eu fiz um estudo, ele usa Deus na primeira pessoa, às vezes ele diz, não, eu sou o filho e eu sou a própria encarnação da consciência cósmica, e talvez simbolicamente dizendo, olha, o que eu sou você também é. Sim. Aquela ideia de você também é Buda, você também é iluminado. Basta, larga tudo e me acompanha, vem comigo que você chega lá. E que hoje eu interpreto de outra maneira. Experimente como eu estou experimentando, venha comigo. Eu ando em cima das águas, metaforicamente, venha comigo, ande comigo também. Talvez tenha sido o convite. Ele também se refere a Deus na segunda pessoa, Pai. Newton. Não. Então, cara, não sei se você está me ouvindo, mas aqui deu uma parada. Conseguindo te enxergar mais. Você está me vendo aqui. Travou para mim, completamente. Coloca que Yahvé seria um ser extraterrestre. E existem outros seres extraterrestres que estariam trabalhando aqui com seres humanos. Enfim, tocaram o barco, né? Mas isso a gente vai falar outro dia. Você congelou, não sei se você está me vendo. Agora congelou bastante para mim aqui, cara. E eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Você está me vendo agora? Agora, claro. Eu estava falando, não sei se... Tomara que tenha gravado aí, mas você congelou um tempinho aqui, eu fiquei deixando, porque da outra vez parou. Depois a gente vê lá o que aconteceu. Que às vezes eu percebi quando ocorreu esse problema, ou eu ou você fica parado e a outra pessoa continua, né, cara? Então vamos para que isso... eu, infelizmente, não peguei, cara, o que você falou aí, mas se eu conseguir fazer um... rápido, resumindo. Yahvé no Velho Testamento, o pai, a dama no Novo Testamento, Jesus nunca se refere a Yahvé. Yahvé teria sido um sacana que protegeu algumas criaturas específicas à base da força e da punição. Jesus não. Jesus vem através de mim, chega ao céu, chega ao Pai através de mim. Na primeira pessoa, eu também sou Deus. Na segunda pessoa, falando diretamente com eles, Pai, por que você faz isso comigo? E na terceira pessoa, conversando com os discípulos e as pessoas sobre quem ele estava falando. É completamente diferente a abordagem, né? Completamente diferente.
pode dar uma ideia, como você falou agora, de um processo evolutivo, pode, para nós, né? Para outra ideia que me ocorreu quando eu te ouvi é, peraí, depois de experimentar muito com essa turma aqui, agora eu sei mais ou menos como lidar. Deixa eu mudar o meu enfoque e chegar num outro ponto, talvez num plano, num planejamento prévio, numa outra etapa que viria depois. Talvez, não sei, a gente está elucubrando aqui. Pode ser, ou então um aspecto realmente em direção a essa. Bom, eu cheguei à etapa que precisava e nessa primeira etapa tinha que ser desse jeito, porque não teria como lidar com essas criaturas de outra forma. Então, a partir de agora, chegando a esse ponto em que era preciso chegar, a gente pode mudar a abordagem e fazer diferente, né? Não sei. Outra, seguramente não é nada disso, é uma coisa muito maior, porque mesmo Jesus, ele era judeu. Ele seguia os preceitos, ele estava comemorando a Páscoa. Ele só estava querendo que as pessoas... de novo, a gente está falando sobre... escreveu a respeito dessa criatura décadas depois que ela faleceu. Então, não podemos levar isso a ferro e fogo. Mas o discurso é amoroso e é bem diferente da abordagem punitiva, autocrática, que dava muito poder ao sinédrio, aos comandantes da igreja, que não olhava os pobres, não olhava as pessoas miseráveis, e que era feita, basicamente, contrapesava amor e compaixão, que não era falado antes. É muito diferente a abordagem, muito diferente. Então, tem esse aspecto aí também que eu acho que é bastante interessante de avaliar, né? E que talvez tenha essas implicâncias metafóricas ou simbólicas, apontando para uma direção, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Para uma direção que está além do texto, né? Que está além do que está escrito. Outra, depois a gente pode ir, você não colocou, mas supostamente a era de peixes, peixe como símbolo, mudando de uma era para outra. A outra era uma era de ferro e fogo, não me lembro qual era a era anterior, mas podia ter esse Yahvé, esse Deus estaria se moldando a essas eras também planetárias, vendo a coisa como um processo total, e a era de peixes era uma era mais compassiva, mais amorosa, uma parte seguinte do plano. Como a gente agora estaria entrando numa outra era, numa outra fase, que seria a era de aquário. Eu não separei esses aspectos mais voltados para o que a gente poderia denominar de, né, aspecto astrológico, da interpretação astrológica ou das eras, né, do ponto de vista da astrologia, mas, enfim, também pode ser, não sei. Seria legal um dia, se a gente, num pacote completo, colocar o máximo possível de informação, poxa, fica super rico a história, né? Exato. Porque o peixe é um símbolo clássico também. Exato, exatamente. Bom, vamos passar aqui um para o outro, que é a questão que você mencionou agora há pouco, né? Que é a questão da Santíssima Trindade, né? Que é o aspecto que é de um Deus único, né? O cristianismo é uma religião monoteísta, mas que a partir desse né, se divide, né? Há uma divisão, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e o quanto que isso pode trazer, sei lá, inspirações ou apontamentos para uma direção compatível com o idealismo metafísico. Então, reinterpretando, né, essa simbologia, né, esse pai aí a gente poderia interpretar como a consciência cósmica, né, a grande mente universal, né, a fonte de tudo que existe, né, o espírito como o núcleo de individualidade que se dissociou dessa consciência cósmica, mas ainda não está encarnado, né, e o Cristo, né, o corpo, né, como o próprio Cristo em si, né, encarnado aqui, né, como os três aspectos, né, da realidade existencial, que, embora aí eu tenha feito um certo ajuste, porque o Bernardo Kessler nunca menciona esse aspecto do núcleo de individualidade para além do corpo físico, ele falou que ele fala isso frequentemente, que é uma possibilidade que ele aventa, mas ele não bate o martelo em relação a isso. Ele acredita mais numa dissolução nessa grande consciência cósmica, sem que haja esse núcleo de individualidade ainda preservado, né, nesse sentido que a gente entende por núcleo de individualidade. Mas eu faço essa interpretação e essa análise que, de repente, está se reportando ali o quê? Um aspecto que você mencionou, que não apenas ele, Cristo, tinha isso, mas que qualquer um apresenta essa característica, né, dessa conexão com a fonte, dessa alma, espírito, ou unidade consciencial, aquilo também, né, que o brahmanismo chama de Atman, né, que seria o espírito, né, e o corpo, né, encarnado aqui, manifestado nessa realidade, ou através dos nossos 5 sentidos, né, no aspecto do corpo físico, né? Então, tem isso também que eu acho que é interessante a gente avaliar.
E deve se desdobrar em outras coisas muito legais também, tipo corpo, mente e espírito, 3. Essas trindades, elas podem se desmembrar em várias coisas. Com certeza, como o pessoal da teoria integral vê, e muitas tradições veem, profundo, a consciência cósmica se desmembra, dá um passo para trás, cria a testemunha, cria a dualidade. Antes não havia dualidade, cria a dualidade, a partir dela vai se desenvolvendo e volta para a matéria, puff, Big Bang, aí começamos o processo de volta. Né? Uma das maneiras de interpretar a trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, também seria esse caminhar de volta nos 3 níveis que se pode ir. Material, mental e espiritual, para quem entende nessa divisão. Acho que eu quero juntos os dois, mental e espiritual, numa coisa só. Muitas tradições separam os 3. Ou manter a última como a consciência cósmica e todo o espectro de mente e alma e espírito até chegar lá. Enquanto houver dualidade, todo esse espectro. É uma possibilidade também. É muito legal fazer esse exercício, cara. É muito legal, cara. A única coisa que eu tenho certeza é que não é o que o literal diz. Porque o literal não faz sentido, né? E o resto é tudo permissível, a gente pode experimentar isso, é muito bacana. E o legal também da questão de que a gente pode fazer analogias, né? Por exemplo, o budismo, né? O hinduísmo. Você vê que no hinduísmo você tem, né, o Brahma, né? Que é o criador, né? O aspecto da consciência universal, a fonte de tudo que existe, né? Embora muita gente alegue, né, que o hinduísmo não é monoteísta, mas na verdade, para muitos hinduístas porque você tem o Brahma como a única consciência que se desmembra em vários deuses, várias deidades a partir daí, né? Então, assim, dá para você fazer essa análise. E aí depois você tem o Vishnu, que é o que? O preservador, o mantenedor, e você tem o Shiva, que é o destruidor, né? Então, assim, embora seja um pouco diferente em relação a essas interpretações, você tem essa ideia de ciclos, né? Que voltam a cair naquela coisa que a gente estava discutindo sobre os aspectos repetitivos da natureza, né? De ciclos que se repetem para promover a estabilidade, né? Que seria necessário haver esse ciclo para criar essa ideia de estabilidade e de desenvolvimento. Então, é uma analogia interessante que dá para fazer a partir daí também. E também dá. Eu tenho uma unidade, tenho o Brahma, e tenho os consortes, que cumprem as suas respectivas missões, que equivalem aos anjos, arcanjos, querubins, toda a hierarquia. Tem uma hierarquia do lado de cá também, que é infinita, que vem até o homem, e daqui para baixo o projeto Atman, como que o Weber colocou, o projeto Atman, que era sair daqui e chegar até a consciência cósmica. Exatamente. E você elimina todos os conflitos e dá mais consistência interna a essa ideia da simbologia apontando para uma direção, especificamente, ao abraçar essa ideia do idealismo metafísico, de que há essa questão da consciência universal estar na base de tudo, no substrato da matéria existente, e de nós temos aqui o reflexo disso, ou seja, essa dissociação que passou por esses 3 momentos, né? Desse núcleo de individualidade que seria essa consciência, ou esse espírito que ainda trafega nesse campo psíquico transpessoal, mas ainda não encarnou, e aí o aspecto encarnado, né? Ou seja, está indo essas três camadas, que não apenas Jesus estaria ali dizendo que ele era portador dessa verdade, mas que qualquer outra pessoa também estaria dentro desse mesmo, sei lá, padrão de interpretação da realidade, ou dentro dessa mesma realidade, né? Sei lá. E que existia um caminho, uma série de práticas, injunções, que poderiam ser feitas para demarcar esse processo evolucionário em direção à volta da consciência cósmica. Exatamente. Muito legal isso aí. Deixa eu ver se que havia marcado aqui. Não, acho que era só isso mesmo, o corpo encarnado. Tá, beleza. Bom, eu me adiantei, acho que demais aqui. Eu achei que ia demorar mais para a gente explorar cada aspecto. Mas uma que me ocorreu agora. A gente fala em Buda. Vou pegar o do budismo, que é uma das religiões que a gente gosta. Não é a minha religião, mas a gente gosta e admira porque tem muitas coisas. Existe o Buda, mas tem vários Budas também. Tem o Buda da tranquilidade, tem o Buda Maitreya, tem outras consortes também que eles vêm se dividindo. Supostamente a iluminação é uma só, mas tem fases, tem marcações do processo de crescimento que a gente pode estar indo. Bem legal isso daí. É legal. E aí, se você, voltando ao aspecto da literalidade, né? Se você interpreta isso de uma forma literal, fica realmente muito confuso, né? Tipo assim, como assim, né? Eu sou corpo, o que é esse pai? Essa trindade, ela fica completamente abstrata, né?
se você interpretar de forma literal. Agora, se você entender isso como uma metáfora apontando para uma direção e abraça essa ideia de um Deus que está por trás de tudo, a coisa fica muito mais simples, né? E debaixo dos nossos narizes, né? Em termos de interpretação. Impressionante. E pensando agora, já tive essa ideia antes, eu tinha esquecido, agora você me fez lembrar. É importante que a gente tenha criado, a gente como cultura humana e civilizatória, tenha criado esses mecanismos simbólicos, porque é muito difícil a gente não cair na armadilha de que existe uma separação entre aquilo que daqui para fora e daqui para dentro. Na verdade, a gente que está fazendo práticas agora sabe que é tudo uma coisa só, concomitante, vibrando no mesmo presente. Não existe antes, não existe depois, não existe... Na verdade, é um grande presente, mas é muito complicado não cair na armadilha da separatividade. Então, para nos dar o caminho, para nos indicar o fio de Ariadne dentro do labirinto, do Minotauro, para nos dar a dica de como chegar lá, a linguagem simbólica, as histórias, as narrativas, nos ajudam a relembrar algumas coisas ou dar sentido quando a gente tem algumas experiências de pico, quando a gente tem experiências transcendentais, que a gente consegue reconhecer. E é interessante o quanto que, vem aproveitando o tempo aqui, mas acho que ainda dá tempo. A mitologia, ou o mito hoje em dia, ele passou a ser interpretado como uma coisa que é necessariamente fantasiosa ou uma mentira, né? Eu acho que dá realmente para você criar coisas mentirosas e inventar coisas que não existem, beleza, mas eu acho que o mito não se enquadra apenas nesse aspecto, ele é muito mais amplo do que isso. Acredito muito nessa questão dele estar apontando para um direcionamento onde as palavras elas perdem a sua capacidade descritiva, então só o mito seria capaz de fazer isso, né? Tem um outro exemplo que o Bernardo Kesselman não é religioso, mas ele menciona sempre para dar essa ideia do que seria esse aspecto da simbologia do mito. Ele menciona que antes de haver essa linguagem muito precisa, né, ou esse aspecto do paradigma materialista que ele interpõe ou ele impõe, na verdade, sobre nós uma necessidade de precisão muito severa, de que antigamente, por exemplo, as pessoas poderiam falar assim, ao estarem compartilhando conhecimentos ou questionamentos a respeito da vida, que o tempo é como um rio. Né? Então ele fala assim, olha, o tempo é como um rio. Então, isso não é literal, obviamente, né? Mas existe algo em relação ao rio que se interpõe em relação à concepção de tempo, né? Ou seja, essa ideia de fluxo. Mas com o desenvolvimento da linguagem, a gente foi adquirindo mais elementos para dar precisão, né? Então, agora a gente pode falar que existe algo chamado fluxo, que existe algo chamado sequenciamento, né? E que isso dá uma maior precisão à ideia de tempo como uma coisa que tem um começo, um meio, fim, né? Enfim, existe um encaminhamento a partir daí. Mas antigamente ele simplesmente bastava falar, olha, tempo é como um rio, né? E acabou. Então, esse tipo de linguagem metafórica ou de apelo, né? A uma alegoria, né? Ou a um simbolismo, né? Que são aspectos diferentes que ele menciona isso no livro dele, mas para o nosso papo aqui acho que não vai influenciar tanto. Um exemplo, né, de como a ideia da simbologia, essa ideia dos mitos, pode estar nos mostrando que há formas de apreensão da realidade que extrapolam simplesmente o raciocínio lógico e que fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente simplesmente ignora. Seguramente. Lembrando duas coisas que é bem legal. Primeiro, os idiomas, a linguagem não nasceu pronta. Ela foi se desenvolvendo também. Ela era muito cru no começo. E ela tinha que servir para aquilo que ela serve até hoje, nos comunicarmos. Então, tinha que ser simbólica, tinha que se referir a coisas que as pessoas estavam enxergando ali. Ela estava enxergando o rio, enxergando a árvore, enxergando um animal morto. E depois a gente foi criando. No começo era só denotativa, era só isso que ela representava, mas a realidade era muito mais. As pessoas sonhavam, as pessoas tinham experiências transcendentais, elas precisavam representar aquilo de alguma maneira. E aí fomos criando o processo metafórico. Né? Isso é genial. Segundo, apesar dela criar essa coisa mágica, que é a possibilidade de a gente se comunicar, graças à linguagem a gente se comunica, é genial isso, a gente consegue se comunicar com o mundo inteiro. Por outro lado, ela também é responsável por reforçar as paredes do cativeiro, a sensação de separatividade, é muito difícil escapar dela. A gente está imerso nela. A ideia dos peixinhos novos dentro do oceano, como a gente sai disso, como a gente olha por fora como espectadores.
é um exercício constante, diário. É como sair, é muito fácil, como a gente tem feito agora, falar, vamos viver sempre no presente, mas é inevitável flashes do passado virem e flashes projetando o futuro virem, é inevitável isso, a gente tem que estar muita atenção. Daí vem a ideia da atenção plena, né? Ficar de olho, porque senão a gente cai nas armadilhas de nunca viver o presente. Exatamente. Perfeito, cara, isso mesmo. Bom, cara, acho que dá para chegar então na simbologia que me inspirou, que é original, que é o Cristo pregado na cruz, né, cara? Essa imagem é tão forte, né, cara? Ela é tão popular, né, cara? Ela é tão plenamente espalhada, né, cara? Que às vezes é até estranho, né? Muitas vezes ele menciona, o Bernardo Kessler fala dessa questão de que às vezes a verdade está embaixo do nosso nariz e está tão perto que a gente não consegue ver, está próximo demais, entendeu? Então é preciso um distanciamento. Você fala, então é isso que eu sempre achei que estava na minha frente, mas nunca me dei conta, né? E agora eu estou conseguindo interpretar por outro ângulo. Então, falando a respeito desse símbolo em particular, né, cara? Você tem esse aspecto da simbologia do Cristo pregado na cruz como uma forma de interpretação do processo reencarnatório e de que o Cristo fixado ali na cruz seria a fixação da gente aqui no reino material e presos no paradigma da materialidade, ali, presos nas 4 dimensões. Eu falo, peraí, como assim 4 dimensões? Altura, né, largura, profundidade e o tempo, né, das 4 pontas da cruz. E essa pregação ser, na verdade, o quê? A simbologia apontando para uma direção de que estamos assim, né, olhando para a realidade, presos nesse cativeiro, né, representado por essa cruz, né, e a fixação também, ele tem esse aspecto bastante forte, né, de que é uma fixação ao sofrimento, né? O fato de você estar preso ali nesse paradigma te coloca nesse sofrimento que o próprio Cristo passou por ele, né? A ideia também do número 4 representando o suporte e a estabilidade, porque dentro da numerologia o número 4 representa isso, né? A estabilidade, por exemplo, que um carro possui ao ter 4 rodas. Então, o mundo material ter essa estabilidade, né, e permitir que haja esse processo reencarnatório, né? Ou seja, há um sequenciamento, né, que a gente, inclusive, explorou isso nos episódios anteriores, falando a respeito desse comportamento repetitivo do universo. Então, o reino material, ou a tridimensionalidade aqui, né, ou as 4 dimensões contando com o tempo, daria esse aspecto sequencial, onde há uma estabilidade, e a partir dessa estabilidade você consegue desenvolver algo, né? Desenvolver um processo que recorre ou que necessita de, sei lá, milhares de anos para acontecer ou para chegar ao seu destino final, se é que há um destino final, né? Mas, então, eu achei essa simbologia muito forte e essa ideia do Cristo estar pregado na cruz como a ideia do cativeiro, né? Ou seja, estamos aqui nesse cativeiro consciencial, né? E presos nessa crença, né, de que o universo material, ele por si só, ele representa algo já que tem um significado, ou uma falta de significado, né? Ou talvez esse significado, pelo viés do paradigma materialista, ele seja simplesmente um significado de dor e sofrimento. Estamos aqui para sofrer. Então, assim, lógico que dá para interpretar de outras formas, né? Desde o princípio desse episódio, estamos falando que a gente está fugindo da literalidade, né? Mas eu achei interessante isso porque me fez pensar em todos esses aspectos também, né? Então, para mim, ficou muito forte essa imagem. Olha, essa imagem que vocês veem do Cristo na cruz é a condição material na qual vocês vivem, acreditando que esse é o fim das coisas, né? Esse é o grande paradigma dentro do qual vocês precisam escapar. Para sair do cativeiro, né? Vocês têm que sair dessa condição. Enfim, foi mais ou menos isso que passou pela cabeça. Essa eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado. Essa é muito boa, genial. E a imagem que prevaleceu. Existem outras figuras que representam Jesus, de braços abertos, né, com uma aura por trás, tal. Sim. Mas a que prevalece no mundo hoje, a mais forte é a da crucificação mesmo. E muito interessante, essa eu não tinha pensado, essa eu vou refletir em cima. Eu caí numa outra armadilha, que eu acho que a gente tem sempre fugindo de armadilhas, né? Eu sempre caí na armadilha de que, não, a crucificação aconteceu, mas ele não foi o primeiro, não foi o último crucificado. A crucificação sempre ocorreu antes, era um processo de punição que existia antes. E nem quis ir muito nessa seara, e também me preocupei também nos estudos que eu fiz antes em comparar as outras 2 cruzes que eu achei legal, que eu achei nas culturas antigas. A cruz de Ankh, egípcia, aquela que tem a bola em cima, e a cruz andina, que eu acabei vendo nas culturas
peruanos. Mas cada um dá uma interpretação e cada um no seu lado. Mas essa ideia da quadridimensionalidade da prisão aqui é bem sacada. Se não foi essa a intenção ideal, é genial. E é uma leitura absolutamente legítima e genial que serve para todos nós, não serve só para os cristãos, serve para todo mundo. É como, e talvez a gente pudesse alargar isso agora, como se todas as tradições, sabendo que elas são limitadas no espaço-tempo para cada cultura, elas dessem o recado que elas conseguissem dar naquele momento com as ferramentas que elas tinham ali. Exatamente. Então, os cristãos, aquele grupo, e depois isso dá combustível para aquela interpretação de que várias culturas extraterrestres vieram aqui, cada uma moldou um lado, como Zacarias 7 viu. E aí os cristãos foram uma turma que foi por aqui, o Velho Testamento foi Yahvé, foi outra turma que foi aqui, Buda, a tua turma foi outro pessoal que foi por lá, outra interpretação. Geralmente tem algumas coisas em comum. Tem uma árvore, tem natureza, em todas as grandes culturas monoteístas tem algum sentido, alguma representação nesse sentido. Mas essa ideia do simbolismo da materialidade, da prisão aqui no cativeiro é genial. Essa é muito boa. E talvez, esteja apontando para nós uma coisa que eu falei que está bem embaixo do nosso nariz, a gente nunca parou para pensar a respeito, de que vocês estão nessa condição, é preciso sair daí. E qual que é a forma de você sair daqui? Através do amor. Então, assim, amor, que aí, lógico, a gente está falando do amor transcendental, no aspecto mais incondicional possível, não, do amor entre um homem e uma mulher, lógico que também, aqui a gente não vai ser também, a gente não foi literal até agora, a gente não vai, né, ser literal a partir de agora. Muito bom isso daí, mas olha como a gente faz. Mas como tudo na vida, a gente vai distorcendo, as coisas vão, né? Qual que é a interpretação hoje? Olha, isso aqui é o que vocês são hoje. Como é que você sai disso aqui? Segue a minha linha, segue os meus discípulos que eu aprovei aqui embaixo, a minha igreja, os meus ritos. Ele não fez nada disso. Teoricamente, ele não fez nada disso. Mas tudo foi estruturado e a imagem que vem, que prevalece, corta comigo, não. Não é que você está livre através do amor você chega lá, não. Através dos meus discípulos que eu coloquei aqui, que você vai se livrar disso. E olha, hoje a gente mata, fere, não reconhece pensamento diferente só porque outro pensa, interpreta símbolos de maneira diferente. A gente se mata porque interpreta símbolos de maneira diferente. Às vezes o mesmo símbolo. Exato. Então, mas o fundamentalismo é isso, né? Ou seja, você só pode interpretar um texto de um jeito. Se você interpretar de outro, né? Que é o além do literal, você está errado. E aí, a partir daí, o fundamentalismo, o extremismo, as violências, as guerras surgem por causa desse aprisionamento, mais uma vez, esse aprisionamento a um tipo específico de interpretação. Né? E é louco. E olha como a gente ficou insano. Olha como a gente... A incorreta, e era de se esperar que a interpretação de discípulos fosse incorreta, sim, porque demanda desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, demanda desenvolvimento. Até aí tudo bem. Mas, se a gente lembrar de novo, se você tem uma grande gama da população humana no chakra básico, egocêntrico, etnocêntrico, vai estar no máximo eu e a minha tribo ali, eu vou reconhecer os outros como inimigos, eu vou reconhecer só o meu como autêntico, legítimo, e a minha interpretação do simbolismo, a única como autêntica e legítima. Exatamente. Então eu vou ter várias igrejas pentecostais, várias maneiras de interpretar o mesmo personagem. Exato. Vai depender, então, do seu grau de consciência, né? E eu acho que também é interessante de pensar a respeito desse simbolismo particular, né, do Cristo pregado na cruz também, como uma ideia possível, sempre, né, no campo das possibilidades, né, a gente não está batendo um martelo em nenhum aspecto ou outro, de não ter sido essa a intenção original de ser esse o símbolo, mas a condição em que a humanidade na época, né, estava aprisionada, acabou se apropriando desse símbolo como mais forte, né, e sendo justamente essa a condição na qual nós nos encontramos, ou seja, aí, vocês estão presos ainda nesse paradigma aqui e vocês não conseguem sair de onde se encontram. Sabe o que me ocorreu agora, cara? Que louco. De novo, uma coisa que eu tenho tentado fazer exercício, é tentar ver o máximo de perspectivas possíveis. Olha só, a partir do princípio que a ideia original dessa criatura Jesus não teria sido essa, teria sido outra, mas o inconsciente coletivo acabou impondo isso na gente. Olha, é esse símbolo que vai retratar. Lá na frente, quando vocês forem capazes de ressignificar a coisa, vocês vão talvez entender melhor. Mas o caminho
concorda que, independentemente do que vinha a interpretação que se dê, sempre está a ideia do sofrimento, quer dizer, é aquilo que a gente carrega até hoje, e está muito vinculado ao quê? Ao material, à dor, à perda, ao apego. Sim. Tudo que é o materialismo, que a gente vem aqui batendo nessa tecla, ele é parte da realidade, mas ele está longe de dar conta de toda a realidade. E é isso, tem esse aspecto do inconsciente coletivo nos dando os sinais, ó, enxerguem, cresçam. Para isso, a gente precisa ter um cabedal interessante, não só cognitivo, mas de interpretação simbólica. É daí que o trabalho do Campbell é genial. Os mitos, ressignificar os mitos, reestudá-los com outros olhares, comparando o que era na época e o que é hoje. Exatamente. Muito legal. Muito legal. E outro aspecto também que algumas pessoas podem alegar, né, em relação a isso, olha, vamos nos ater ao aspecto histórico. Tudo bem, então existe um aspecto histórico, há indicações de que realmente uma pessoa chamada Jesus existiu, enfim, Jesus de Nazaré e tal, e a crucificação existia como um aspecto histórico de punição na época dos romanos. Então, tudo bem, né? Então tem todo esse aspecto histórico. Mas, se a gente enxergar isso através do viés do idealismo metafísico, a mente sempre prevaleceu, o aspecto da consciência universal sempre esteve por trás de tudo. Então, ali o que estava ocorrendo era uma manifestação legítima de uma época, de um período que se concretizou através desse ato, né? Então, assim, a mente sempre esteve por trás de tudo. Então, como simbologia, apesar dessa questão ser puramente física, né? Ela sempre esteve presente. Então, havia aí um substrato mental, consciencial desse inconsciente coletivo que você mencionou, que foi prevalente, onde a prevalência o quê? Era a violência, era o aspecto violento de retratar a realidade, ou de lidar com ela, através de punições, através de sofrimento, e isso ficou estampado o quê? Pregado literalmente numa cruz, com uma ideia de uma forma de lidar com a realidade que estava longe do ideal e precisava ser mostrada, né, para todo mundo, espelhada como o diabo fez para Adão e Eva. Olha, vocês são isso, vocês estão sendo espelhados por esse aspecto, vocês estão desta forma, então se enxerguem, né? E transcendam esse aspecto, né? E não fiquem aprisionados em relação a ele, que é o que a gente sempre menciona aqui sobre essa ideia do cativeiro, né? De você estar preso no paradigma cultural do momento e não conseguir ir além dessas paredes. Algumas criaturas, tudo indica que algumas criaturas conseguiram sacar isso, conseguiram entender que a gente estava no cativeiro, tiveram experiências transcendentais e quiseram passar isso para frente. E viraram essas criaturas históricas. Maomé, Jesus, Confúcio, Lao Tse, Buda e vários outros que a gente se perderam no caminho. Zoar, uma série de outras coisas. Dando a sua interpretação local, transcendental, querendo falar do transcendental daquele momento, com o vocabulário que tinham para aquela cultura da época, para uma cultura que era normalmente, e quase todas elas, majoritariamente analfabeta, majoritariamente pobre, sofrendo pressões dos comandantes do Estado, sempre existe o Estado querendo abafar aquilo, porque o representante da divindade era o rei, o faquir, o omã, seja lá quem fosse, o vereador lutando contra isso, mas querendo dar uma mensagem para as outras pessoas, que elas não eram capazes de entender, porque era muito forte. As paredes do cativeiro para essas pessoas que não conseguiam enxergar, até hoje é assim. Olha o mundo hoje. A maioria de nós, 60% a gente vive com medo da morte, do amanhã, achando que a vida é isso, é só esse material. Se até hoje, assim, apesar de dessas culturas milenares, dessas tradições milenares virem dizendo, e pessoas cada vez mais experimentando coisas, não, elas não estão estudando, elas estão experimentando coisas, mas ainda assim é muito forte. E olha que loucura, tudo indica que a consciência cósmica tinha uma espécie de plano, não plano como a gente diz, um plano detalhadinho, bonitinho, nem como algumas pessoas acham que os extraterrestres têm plano detalhadinho, bonitinho, mas um projeto, como o que o Weber colocou, o projeto Atman, isto é, você volta, chega na parte material, no primeiro pé da escada, e você voltará até mim. Porque é assim que você dará sentido à minha existência, é assim que eu continuarei crescendo e evoluindo. E cada um do seu meandro, na sua época, e tá tudo valendo, hein? Não tem escrúpulo. Falhou aqui, não tem problema. Mais um experimento que valeu a experiência. Vai por aqui. É do jogo cósmico, como diz o Groff, né? E é genial quando a gente pensa assim, nesse orbe, imagina nos outros. Exatamente, cara.
E você vê que passa a ser tudo muito rico, porque mesmo que haja essas distorções que são inevitáveis, que a gente mencionou no início do episódio, você acaba tendo ferramental para sair dessa condição, né? Se você quiser olhar a realidade com outros olhos, né? Obviamente, né? Sempre é assim, sempre dessa forma. Mas ainda assim é possível você conseguir sair dessa condição, né, cara? Então isso que é o mais interessante, porque justamente eles estão apontando, né? É como se fossem setas para uma direção. Olha, é para lá. Né, isso está sendo apontado para lá. Então, não fiquem aqui presos à imagem, não fiquem presos aqui ao simbolismo em si. Né? Caminhem em direção a essa transcendência que dá essa ideia de movimento e dinamismo, sempre nos dando a chance de escape. Né? Escape não no sentido de fuga da realidade, não é essa a questão, mas escape no sentido de você conseguir se desenvolver estando aqui, né? E não parado no tempo. Como a imagem da fixação numa cruz nos parece, ou transparece de alguma forma. Era fundamental ter símbolos e algumas histórias, algumas narrativas, porque lembrando que a escrita para valer tem 6.000 anos. Antes disso, era na base do falar, do reproduzir, sempre com o risco do telefone sem fio, uma série de outras coisas. E olha que coisa interessante, você escolheu aqui 4 dos símbolos de um grupo específico, mas eu lembro de alguns estudos que eu fiz, de todas as culturas americanas que eu consegui visitar, pré-colombianas e mesmo na Europa, no Oriente, todas falam, por exemplo, de dilúvios. Dilúvios. Dilúvios que teria sido punição. Puxa, como é que Deus ficou decepcionado com o humano até o ponto de querer matá-lo e aniquilá-lo, mas salvou um ali para que ele pudesse recomeçar tudo de novo, que seria Noé na Bíblia, ou na Pistina, na Mesoamérica. Não, a história está mal contada, mas alguma coisa por trás aconteceu. E os registros arqueológicos dão conta, alguma coisa por trás aconteceu. E a gente criou essa narrativa simbólica da arca, dos casais, do amor, né? É muito legal, cara. Você vê, fazendo essa analogia, você mencionou o dilúvio, né? Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer também como um outro momento, né? Que a gente pode fazer como essa transposição de uma religião para outra, que é a questão de Krishna, né, cara? Também ser filho de uma virgem, né? Isso é santíssimo, né? Então, como assim, né? De também efetuar milagres, né? Então, parece que, veja, mais uma vez, né? A simbologia é diferente, mas está apontando para uma direção que parece ser a mesma. Então, qual que é essa mesma direção? Ou seja, uma mãe virgem por obra de um espírito que é o pai, e a mãe é virgem, né? Nasce uma criatura iluminada, né? Que executa uma obra, em particular, executa milagres, cura as pessoas. Então, é outro personagem, outro momento, outra época histórica, mas aponta para uma mesma direção. É interessante, então, e acho que foi esse, na verdade, uma das inspirações, ou esses aspectos, ou esses padrões que se encontram no substrato da matéria, aquilo que o Jung denominou de arquétipos, né? E acho que ele foi percebendo ao longo do tempo esses padrões que extrapolam a simbologia local, a simbologia religiosa, mas parece haver um padrão por detrás das cenas que se repete, né, cara? E a gente reconhece, a humanidade reconhece que algumas pessoas são especiais. São humanos como a gente, mas são especiais. Tiveram uma origem diferente. Então, como é que a gente diferencia isso? O nascimento, as obras, o discurso, a postura, a referência à divindade. Muito bacana. E sempre bem vinculado à cultura espaço-temporal, que tem que ser assim. Mas o símbolo transcende isso, a capacidade simbólica transcende isso. E acho que, bom, nos encaminhando aqui quase para o final, aqui, mais 2 minutinhos, eu acho que também é importante a gente enfatizar aqui por que a gente escolheu o cristianismo. Não, bom, a gente pode escolher, depois se a gente achar que é viável escolher uma outra religião para fazer isso, etc. Mas eu acho pela questão de proximidade, de influência em nossa cultura ocidental, né? E mais uma vez por essa ideia de que às vezes as coisas estão embaixo dos nossos narizes e a gente não consegue enxergar, que eu escolhi o cristianismo em particular. Mas, obviamente, dá para fazer isso com qualquer outra religião, qualquer outra forma de interpretar a realidade, né? Ou de apontar para uma transcendência que a gente não é tão óbvia assim. Então, eu acho que em razão dessa influência e em função, né, de estarmos imersos, né, num país católico e sofremos muitas a influência do cristianismo, por isso que eu achei viável falar a respeito desse aspecto, enfatizando em particular o cristianismo, né? Mas fica o convite para
para nós e para todo mundo, porque valeria a pena fazer esse tipo de exercício mais fundo. Você pegou 4 símbolos, tem mais do cristianismo, valeria fundo. Puxa, pega, sei lá, o taoísmo, pega o símbolo do yin e yang, um círculo preto, negro, no todo uma pitada do outro, genial. Pega a árvore bode, onde Buda teve a revelação. Pega onde, a floresta de bambu, onde Confúcio fazia suas meditações. Pega os desertos onde Maomé recebeu a Égira e começou a receber os ensinamentos que vieram a resultar no Corão. É genial, cara. E tá tudo ali, tá tudo ali. Tem várias simbologias, mas... E a humanidade é toda ela, né? A humanidade não é uma só, é toda ela. E é legal. De novo, é a parte pelo todo. A gente pode pegar uma que dê conta de explicar a história de todos nós, e cada uma do seu jeito. Buda não falava só para budista, Jesus não falava só para judeus, né? Maomé não falava só para... Mesmo porque essas religiões não existiam na época, essas separações não existiam, nós é que criamos depois. Exatamente. Cara, que pena. Deu aí 1 hora certinho. Foi 1 hora. Essa foi boa, foi boa. Bom, mas acho que deu mais ou menos aí para cumprir com os objetivos iniciais. Cara, valeu mais uma vez por mais uma participação impecável. Valeu mesmo pelo bate-bola, sempre muito bem proveitoso. Queria aproveitar para pedir para as pessoas curtirem aí o vídeo, né, se inscreverem no canal, fazerem seus comentários, porque isso vai ajudando o nosso canal a crescer. E até a próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Beleza, valeu, obrigadão. Grande abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.